A história que você vai ouvir hoje nunca apareceu em jornais, nunca foi oficialmente mencionada pela diocese. Segundo alguns moradores da pequena vila onde tudo ocorreu, jamais deveria voltar a ser contada. Ainda assim, os poucos registros que restaram, relatos pessoais, trechos de cartas, memórias fragmentadas, revelam que algo profundamente perturbador aconteceu dentro das paredes da paróquia de Santa Brígida, algo tão inesperado e tão inquietante que levou ao encerramento completo do local, deixando para trás um silêncio espesso e um aviso tácito para que ninguém mais se aproximasse. Tudo começou numa manhã de outono, quando o padre responsável pela paróquia, o padre Augusto, notou algo fora do comum. Ele era um homem calmo, conhecido pela paciência e pela capacidade de ouvir todos com atenção, mesmo aqueles que só procuravam um ombro amigo quando mais ninguém os escutava. A paróquia era pequena, mas muito frequentada pelos moradores da vila, que a viam como um ponto de união e conforto. No entanto, naquele dia, o padre percebeu que algo havia mudado dentro do templo. O ar parecia pesado, quase vibrando com uma estranha tensão que ele não conseguia explicar. Algumas velas acesas haviam queimado até a base durante a madrugada, apesar de terem sido apagadas na noite anterior. E, perto da entrada lateral, onde ficava um pequeno banco para orações silenciosas, o padre encontrou uma marca no piso, como se alguém tivesse arrastado algo pesado durante a noite, algo que deixava um rastro irregular e profundo na madeira antiga. Preocupado, mas sem querer alarmar a comunidade, ele decidiu apenas guardar mentalmente aquelas observações e continuar o dia como sempre. Porém, à tarde, quando o sol começava a descer e tingia o interior da igreja com tons avermelhados, uma mulher entrou apressada, pedindo para falar com ele. Seu nome era Helena, e ela era conhecida por raramente sair de casa, preferindo uma vida discreta, quase isolada. A expressão dela era de inquietação, e o padre percebeu que algo muito sério a perturbava. Ela contou que, nas últimas noites, vinha escutando sons estranhos vindos da direção da paróquia, passos, arrastar de móveis e algo que, segundo ela, parecia uma voz distante, murmurando algo incompreensível durante horas. O padre tentou explicar que o prédio era antigo, que madeiras rangiam e que, talvez, a imaginação dela estivesse exagerando os ruídos naturais da construção. Mas Helena insistiu que não era isso. Ela disse que a voz parecia vir de dentro da terra, como se alguém estivesse preso sob o chão. E, numa das noites, ela jurava ter visto uma luz fraca brilhar através das janelas da sacristia, embora estivesse completamente vazia naquelas horas. Intrigado e um pouco apreensivo, o padre decidiu que verificaria tudo pessoalmente naquela noite. Pediu que Helena se acalmasse e prometeu que nada de errado acontecia ali, que ele mesmo asseguraria isso. No entanto, quando a noite chegou, algo dentro dele parecia resistir à decisão. Era uma sensação estranha, quase como um aviso silencioso para que ele não voltasse sozinho àquele lugar. Mesmo assim, como responsável pela paróquia, ele sabia que precisava investigar. E então, por volta das 10 da noite, ele retornou ao templo com uma pequena lanterna e a calma habitual que sempre o guiava. Ao abrir a porta principal, o ar frio da igreja quase o fez recuar. Não era comum que a temperatura caísse tanto ali dentro. Os bancos estavam alinhados como sempre, as imagens dos santos mantinham seus rostos serenos e fixos, e o silêncio total preenchia o espaço, como se a própria estrutura estivesse aguardando algo. Ele caminhou lentamente até a sacristia, seguindo o corredor estreito que levava aos fundos da igreja. Quando abriu a porta, a sensação de estranhamento ficou ainda mais forte. A sacristia estava exatamente como havia deixado no dia anterior, mas havia algo que perturbou. A pequena janela que ficava ao alto, a mesma que Helena dissera ter visto emitir uma luz, estava aberta. E não deveria estar. O padre subiu numa pequena cadeira para alcançar a janela e fechá-la. No exato instante em que a tranca encaixou, a porta da sacristia se fechou atrás dele com um estrondo forte demais para ser causado pelo vento. O som ecoou por toda a igreja. Ele se virou rapidamente e tentou abrir a porta, mas a maçaneta parecia travada por dentro, como se alguém segurasse do outro lado. Após alguns segundos de tensão, a porta se abriu sozinha, sem que ninguém estivesse ali. O corredor estava vazio. E foi ali, naquele corredor silencioso, que o padre ouviu a primeira vez um som fraco, como sussurros vindos do piso de madeira. Ele se ajoelhou para tentar ouvir melhor e percebeu que a vibração vinha de um dos painéis do chão,
Um painel antigo e escurecido pelo tempo, que parecia ligeiramente solto, como se tivesse sido mexido recentemente. Sem pensar duas vezes, ele inseriu os dedos na fresta e puxou, levantando o painel. O que encontrou ali não era algo assustador, mas era estranho o suficiente para parecer fora do lugar. Uma pequena caixa de metal, muito antiga, com gravações em latim nas laterais. A caixa estava trancada e, quando ele a segurou, percebeu que estava surpreendentemente quente, como se tivesse sido deixada sobre o sol, embora estivesse escondida ali embaixo há décadas. Enquanto examinava a caixa, um som distante ecoou pela nave da igreja. Era como um rangido, mas repetitivo, como se alguém estivesse caminhando lentamente entre os bancos. O padre chamou por alguém, acreditando que talvez fosse o morador que tivesse entrado por engano, mas nenhuma resposta veio. Apenas o som dos passos continuando, cada vez mais próximos. Ele deixou a caixa sobre o móvel e caminhou para o corredor, iluminando o caminho com a lanterna. Os passos cessaram de repente, exatamente no meio da igreja. Quando o padre apontou a luz para aquele ponto, os bancos estavam vazios, como sempre estiveram. Porém, algo chamou sua atenção. Uma das almofadas de oração estava caída no chão, como se alguém tivesse acabado de se levantar apressadamente. Foi nesse momento que uma memória distante surgiu em sua mente. Uma antiga conversa com o padre que administrava a paróquia antes dele assumir, um homem idoso que sempre falava em tons enigmáticos. Ele havia dito, certa vez, que a igreja guardava um fardo antigo e que certas portas deveriam permanecer fechadas não por medo, mas por prudência. Na época, o padre Augusto achou que ele falava metaforicamente sobre problemas da comunidade. Mas agora, lembrando dessa conversa, algo dentro dele parecia juntar as peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido até então. Decidido a entender o que estava acontecendo, ele voltou à sacristia para analisar a caixa novamente. Dessa vez, percebeu que havia uma pequena chave encaixada no fundo falso do painel do chão. Ele a pegou e, hesitando por alguns segundos, decidiu abrir a caixa. Quando a tampa finalmente se abriu, esperava encontrar algo valioso ou antigo, talvez documentos da paróquia. Mas não havia nada disso ali dentro. No interior da caixa, de textura vermelha e escura, havia apenas um pequeno envelope lacrado e um pedaço de tecido dobrado. O envelope tinha o mesmo cheio de papel antigo que encontramos em bibliotecas abandonadas, e o tecido parecia fazer parte de uma antiga vestimenta religiosa. Ele abriu o envelope com cuidado, e dentro estava uma carta escrita pelo antigo padre da paróquia. Ela dizia: "Se estás a ler isto, és agora o guardião daquilo que nunca deveria ser tocado. Uma presença adormecida sob este teto aguarda o momento em que alguém irá despertá-la. Aquele que ouviu o chamado deve fechar as portas, pois o ritual que um dia selou este lugar jamais pode ser quebrado. Se o fizeres, que Deus te acompanhe." A carta terminava abruptamente, sem explicações, sem nomes, sem datas. O padre Augusto sentiu um arrepio correr pela nuca. Ele colocou a carta de volta dentro da caixa e respirou fundo, sentindo que algo muito maior do que imaginava se escondia ali. No entanto, antes que pudesse guardar tudo novamente, ouviu uma porta bater no fim do corredor. Uma porta que dava acesso ao sótão da paróquia, um lugar que raramente era usado. O som foi tão forte que fez a lâmpada da sacristia oscilar por alguns instantes. O padre percebeu que não estava sozinho naquele espaço. Não sabia quem ou o que estava ali, mas estava claro que não era apenas o vento ou uma coincidência. Respirando profundamente, ele decidiu que precisava subir até o sótão para ver o que estava acontecendo. A lanterna tremia em sua mão, mas ele seguiu em frente, conduzido mais por responsabilidade do que por coragem. A escada que levava ao sótão era estreita e antiga, e rangia a cada passo que dava. O ar parecia ficar mais pesado à medida que subia. Quando chegou ao topo, percebeu que a porta realmente estava aberta e uma corrente de ar frio escapava do interior. Ao iluminar o lugar, viu que o sótão estava exatamente como lembrava, cheio de caixas antigas, documentos guardados e objetos de missas antigas. Porém, algo estava diferente. No centro do sótão, havia um círculo irregular de velas apagadas, como se alguém tivesse feito uma espécie de ritual ali há pouco tempo. O coração do padre acelerou quando percebeu que algumas das velas estavam derretidas demais para terem sido usadas apenas uma vez. Parecia que aquilo vinha acontecendo repetidamente.
e ele nunca soubera de nada. Quando deu um passo dentro do sótão, a porta atrás dele se fechou com um estrondo, deixando-o sozinho na escuridão. A lanterna permaneceu acesa, mas a luz agora parecia mais fraca, como se algo drenasse sua força. No silêncio absoluto, um som começou a emergir. Não um sussurro desta vez, mas uma espécie de vibração baixa, como um canto distante, repetitivo e quase hipnótico. O som parecia vir de todos os lados, ecoando pelas paredes de madeira. O padre tentou falar, fazer uma oração, mas sua voz parecia desaparecer antes mesmo de sair. Sentiu uma pressão na cabeça, como se algo o observasse com uma atenção estranha. Foi então que ele percebeu que a carta não era um aviso simbólico. Ela era literal. Alguém, ou alguma coisa, havia sido selada ali décadas antes, e o ritual que mantinha aquilo adormecido estava enfraquecendo. Talvez pelas reformas, talvez por descuido, talvez por ninguém mais saber da história escondida. Mas o fato era que algo estava prestes a despertar, algo que não deveria. Ao tentar sair, o padre percebeu que a porta não abria mais. Ele empurrou, tentou girar a maçaneta, tentou bater, mas nada se movia. O som ao redor aumentou, tornando-se mais intenso, mais presente. O círculo de velas, ainda apagadas, começou a vibrar levemente no chão, como se fossem atraídas para o centro. O padre sentiu a lanterna tremer em sua mão, e a luz piscou duas vezes, até se apagar completamente. No escuro total, o canto distante ficou mais claro, mais definido, embora ainda impossível de entender. Ele fechou os olhos e tentou se concentrar, repetindo mentalmente orações que conhecia desde criança, pedindo por proteção, pedindo por calma. De repente, o som cessou. Tudo ficou silencioso, absolutamente silencioso. Minutos se passaram, ou talvez horas, ele não sabia, até que, finalmente, a porta do sótão se abriu sozinha, com a mesma força com que havia se fechado. Uma brisa fria entrou, e a luz da nave principal iluminou levemente o corredor. O padre saiu, com as mãos trêmulas, e desceu as escadas devagar. Quando chegou à porta principal da igreja, percebeu que o ar estava diferente. Havia uma estranha sensação de que o prédio havia respirado algo que não deveria. Ele sabia que não podia deixar a paróquia aberta. Algo dentro dele dizia que aquilo precisava terminar ali, naquela noite. Nas horas seguintes, sozinho na sacristia, o padre preparou um ritual simples, não para confrontar nada, mas para selar o local, como o antigo padre havia mencionado na carta. Ele apagou cada vela, trancou cada porta, escreveu um breve registro em seu diário. Finalmente, fechou a porta principal da igreja, pelo lado de fora. Deixou a chave sobre o batente, como um símbolo de que ninguém deveria entrar novamente, e afixou um papel discreto na portaria, informando que a paróquia permaneceria fechada temporariamente. Mas nunca mais reabriu. Os moradores da vila estranharam, mas aceitaram. Alguns dizem que, desde aquela noite, é possível ouvir sons vindo da igreja completamente vazia. Outros afirmam que viram luzes fracas através das janelas, sempre na madrugada. E um pequeno grupo acredita que o padre sabia exatamente o que estava fazendo ao fechar tudo. Afinal, certos lugares carregam histórias que não podem, e talvez não devam, ser completamente entendidas. O padre Augusto nunca explicou o que viu, e nunca mais tocou no assunto. A paróquia permanece fechada até hoje, silenciosa, intacta e esperando.